Olá pessoal do agronegócio, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, mais conhecido por Professor Barata. Hoje o nosso conteúdo no nosso canal é sobre quais são as formas de aproveitamento da potência em tratores agrícolas. Se a gente for comentar isso do lado prático, nós vamos ver que lá no campo o operador utiliza três formas de potência nos seus serviços diários, que seriam a barra de tração do trator, para aqueles implementos de arrasto, a tomada de potência, para aqueles implementos que precisam ser acionados pelo eixo da TDP, e como por exemplo um pulverizador, e o sistema hidráulico de levante, onde eu vou ter então o uso de um sistema hidráulico para levantar os implementos, né, como por exemplo uma plantadeira, um pulverizador também no caso. O que seria essa potência para nós poder iniciar esse entendimento, né? A potência seria a capacidade de realizar um trabalho em um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu tenho capacidade de levantar um X quilos num determinado espaço de tempo a uma certa altura, eu estou realizando o conceito de potência. No caso dos tratores, a forma de medir essa potência, ela normalmente é usada no campo pelo produtor, pelo operador da máquina, o CV ou o HP, que é o mais comum, né? Mas a gente pode observar também que nas literaturas técnicas atualmente se usa muito o conceito do quilowatt. Mas nós vamos continuar usando o termo mais prático para o operador, que é o uso do CV, o cavalo vapor. Normalmente o operador costuma dizer, né, quantos cavalos de potência tem o meu equipamento. Então, e a diferença aí de CV para HP, que é então o que é mais usado a nível de campo, ela é bastante pequena. Então, por exemplo, assim, um motor que tem 80 HP, ele teria aí em torno de 81 CVs. Então a diferença é bastante pequena entre uma forma de medir a potência e outra. Também a gente vai observar que nessa questão da medição da potência, vários fatores eles influenciam, né? Então, por exemplo, um dos fatores é o tipo de solo, onde que essa máquina está trabalhando, né? Então essa potência útil que o trator tem, ela lá, se eu for medir ela lá atrás no eixo traseiro, na barra de tração tracionando um equipamento, ela não vai ser a mesma potência que eu tenho lá no motor. Então esse também é um conceito que na hora da compra de um trator a gente tem que observar. O meu trator tem 100 CV de potência no motor, mas essa potência não está igual lá quando eu for tracionar um equipamento. Então existem algumas formas de fazer essa avaliação da potência. Uma delas, por exemplo, é pelo fator 86, que a gente chama, aonde se pega a potência do meu trator e vai se multiplicando por esse fator 86, vai nos dar então valores que significam uma ideia de qual a potência teórica que realmente o meu trator tem. E esses valores também nos dão uma ideia de qual é a eficiência do meu rodado traseiro. Então nós vamos ter, por exemplo, uma condição, para citar um exemplo aqui, né? Potência útil na barra de tração de um trator, por exemplo, né, de 100 CV, se ele for trabalhar em solo destorroado, por exemplo, vai ter aproximadamente 50% da potência útil. Então vejam que se perde bastante a nível de campo, né, da potência que eu tenho disponível no motor até a potência que eu vou ter distribuindo lá para tracionar um implemento, por exemplo, através da barra de tração. Outra forma que tem, apenas para exemplificar, é pela uma norma da ASAI. Então também essa instituição, ela faz testes de campo e nos dá uma ideia de qual é a potência disponível, né? A partir do motor, qual é a potência disponível que eu tenho lá na barra de tração para tracionar um equipamento. Ou, por exemplo, vamos citar aqui uma outra forma de avaliar esse conceito, qual é a potência que eu tenho disponível no eixo da TDP, no eixo da tomada de potência. Então a gente sabe que no eixo da tomada de potência a gente tem perdas que podem variar entre 10% e 17%. Vamos pegar aí o limite máximo então, né? Vamos imaginar que esse nosso trator tem uma perda do motor até tracionar, até acionar um equipamento lá no eixo da TDP, uma perda de 17%. O que significa isso? Se a gente for ver em termos práticos, na hora de aquisição ou do trator ou de um implemento que vai ser acoplado a esse trator, nós vamos ver que um trator de 100 CV vai ter disponível no eixo da TDP 87 CVs. Então também essa é uma forma, né? E também essa norma aí da ASAI, ela também nos dá também, fazendo uma sequência das avaliações, né, quais são as potências disponíveis para os tratores 4x2, 4x2 TDA, para os tratores 4x4 e para os tratores de esteira, e em tipos de solos diferentes, em solo firme, em concreto, em solo solto, né? E então todos esses conceitos de uso dessa potência, a gente pode e deveria o operador ter uma noção
para que ele possa realmente, na hora de adquirir um equipamento, saber, na verdade, qual é a potência disponível que o seu equipamento vai ter. A gente sabe que esses conceitos, normalmente na prática, não são muito avaliados na hora de se fazer essa aquisição ou essa compra do equipamento. Outro aspecto interessante em relação à potência é com relação às normas que definem a potência, né? Então, basicamente, para a gente entender aqui por que essa diferença, vocês vão ter equipamentos que no manual de instrução consta uma potência que foi medida com o motor totalmente completo. Então, com radiador, com ventilador, com todos os aparelhos que precisam para acionar o motor, bomba d'água, bomba injetora, né? Isso vai me dar uma potência específica para aquele motor. Existe uma outra norma, se nós pegarmos esse mesmo motor, essa outra norma mede a potência sem contar com esses equipamentos. Então, tudo que é possível tirar do motor para que ele funcione e que eu possa medir a potência, é feita a medição. Então, na hora da aquisição, na hora de conversar, por exemplo, com um vendedor que vai te oferecer o trator, né, é interessante também que o produtor tenha essa ideia, né? Como é que é medida a potência do motor? A potência do teu motor, ela é medida com todos os equipamentos que o motor tem para funcionar, ou ela é medida sem alguns desses equipamentos? Aí eu vou ter uma diferença, né, de potência. Aparentemente ela não parece ser assim muito representativa, mas quando você for tocar o equipamento lá no campo, 5, 6, 8%, né, que podem dar de diferenças aí, podem ser representativos, né, na hora de tracionar um equipamento. Então, se você tem na hora da compra duas situações, né, uma concorrência em duas marcas de tratores, eles podem ter diferenças de potência, né, em função da forma com que a norma foi utilizada para medir a potência desse equipamento. Também é interessante lembrar aqui ao operador da máquina, ao produtor, aquele cliente que vai buscar um equipamento, né, é interessante lembrar aqui também que sempre você vai ter perdas, né, de potência. Então, por exemplo, na barra de tração, a gente sabe que nós vamos ter perdas que vão variar entre 15% e 20%. Então, o que nós já comentamos para reforçar. Se o trator tem 100 CV no motor, lá na barra de tração, ele vai ter, teoricamente, 80 CV, usando-se o limite da perda de 20%, né? Na tomada de potência, então nós já comentamos, a perda de 10% a 17%. Você tem ainda uma outra forma de usar a potência do equipamento, que é através do levante do sistema hidráulico, né? Então, a perda que normalmente se tem, além das outras aí do atrito, né, que a gente tem aqui no caso até chegar a barra de tração, até chegar aos pneus traseiros, nós poderíamos citar, por exemplo, aqui como uma perda que poderia representar algum valor no caso da potência de uso do equipamento, que é a perda para funcionamento da bomba hidráulica. Então, dependendo da pressão e da vazão que a tua bomba hidráulica tem, ela vai ter uma necessidade de CV para ser acionada. Isso pode representar uma perda de potência também. Outro aspecto interessante quando se fala em potência, lembrem lá no início, num dos nossos vídeos, que nós falamos sobre a reserva de torque, né? Então, observem bem que a reserva de torque não é potência, né? Nós não podemos dizer que um trator que tenha 20%, 30% de reserva de torque vai ter 20 ou 30% a mais de potência. Então, cuidado na hora de avaliar quando você for fazer a compra ou adquirir um equipamento, né? Sempre lembrar que reserva de torque não é acréscimo de potência, né? Nós vamos partir aí de uma reserva de torque bastante baixa, em torno de 15%, até tratores hoje no mercado que tem uma reserva de torque de 30%, 36%, até próximo a 40% de reserva de torque, tá? Então, muito cuidado quando for avaliar essa questão da reserva de torque. Então, lembrando, pessoal, né, quando nós falamos em formas de obter potência, procurem sempre avaliar, principalmente na hora da compra de um equipamento, a potência disponível na barra de tração, a potência disponível na tomada de potência, né, e qual é a capacidade do sistema hidráulico, né? Então, a capacidade de levante do sistema hidráulico está relacionada com essa relação que eu tenho entre pressão e vazão da bomba. A vazão vai me dar agilidade no serviço do sistema hidráulico e a pressão vai me dar a disponibilidade de levante que o equipamento tem. Quantos quilos eu posso levantar com esse sistema hidráulico? Isso está relacionado com a pressão do sistema. Então, pessoal, fica a dica aí do professor Barata. Assistam os nossos vídeos, compartilhem com os amigos, procurem se inscrever no nosso canal e até o próximo assunto. Obrigado.